Operação Cérbero, mais 6 pessoas denunciam porteiro por furtos em prédio na Asa Sul. Mais um crime de feminicídio. Justiça negou medida protetiva à mulher morta com 20 facadas pelo marido. O crime aconteceu na frente da filha do casal. Novidade, motoristas de Brasília são os primeiros a usar versão digital do documento do carro. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Seis meses depois, a queda do viaduto do Eixão não causou prejuízos apenas para o trânsito. Os comerciantes da Galeria dos Estados contabilizam um saldo de arrombamentos, assaltos e muita sujeira. Eles reclamam que o local está abandonado. A nossa reportagem foi até lá conferir de perto a situação. Veja só. Os comerciantes da Galeria dos Estados ainda sofrem com os reflexos da queda do viaduto do Eixão. À noite, o lugar tem sido alvo fácil para bandidos. Em menos de 10 dias, essa loja foi assaltada 2 vezes. As vitrines que antes eram ocupadas por relógios e óculos, hoje estão vazias. Levaram tudo, todos os óculos, todas as baterias, todas as ferramentas, levaram tudo, não sobrou nada, é o que vocês estão vendo. Eu tive que improvisar, arrumar umas ferramentas emprestadas, entendeu? Com uns amigos meus, para poder conseguir ver se vende alguma coisa, entendeu? Porque a loja não pode ficar aberta, senão os GDF vem e fecha, lacra a loja. A lanchonete da dona Marisete também recebeu a visita indesejada dos criminosos. À noite a gente não tem segurança nenhuma. Então é a facilidade mesmo. O nosso forro foi retirado, então criou aí um vão que permite que os malandros entrem. Na minha loja entraram por esse vão, quebraram o gesso, quebraram o forro e levaram algumas coisas. O assalto não é o único problema que os comerciantes têm que conviver por aqui. A sujeira que eles encontram logo pela manhã também tem tirado a paciência. É muito feio, viu? Latas com droga, cigarro, garrafas de bebida, lixo. O pessoal aqui também está indignado com os escoramentos que foram colocados em fevereiro e até então não foram retirados, o que tem comprometido a entrada de algumas lojas. A gente já pediu a retirada há muito tempo, eles já fizeram os estudos, os próprios engenheiros deles fizeram os estudos e constataram que não há necessidade, mas eles não são retirados daqui. A gente não entende o porquê, porque isso aqui está atrapalhando a gente muito. Na minha loja, de 1,10 m que tinha, tem apenas 50 centímetros para os clientes se espremer para adentrar dentro da loja. Diante de tantos problemas, o que tem feito o seu Donizete manter a porta da loja aberta é a esperança de mudança na Galeria dos Estados. Eu mantenho aqui mais para mim não dispensar meus funcionários, vai ter mais gente desempregada na rua, né? E por esperança de que um dia isso aqui venha a melhorar, né? Que tenha alguma reforma, alguma coisa e que o governo dê atenção para aqui. Por nota, a Nova Cap informou que precisou tirar o forro da área de circulação para avaliar a condição da estrutura e facilitar as inspeções no local, mas instalou outras estruturas provisórias na parte superior das lojas para dificultar o acesso de ladrões. Além disso, a Nova Cap disse que a reforma geral das galerias sob os eixos L e W está em processo de licitação. A Polícia Militar esclareceu que mantém uma viatura específica na região da Galeria dos Estados e que vai intensificar o policiamento nos horários de maior incidência de crimes. Já o SLU explicou que a limpeza no local é feita diariamente na parte externa e nas calçadas da Galeria dos Estados, mas informou que não é responsável pela parte interna da galeria. E olha só que covardia. Na tarde de hoje, um adolescente foi agredido e assaltado por 4 bandidos na 405 Norte. As imagens da câmera de segurança do prédio mostram o momento em que o jovem estava chegando em casa, ainda com o uniforme da escola, quando foi abordado pelos criminosos que seguiam o garoto. Repare que mesmo após assaltar o menor, os bandidos ainda agridem com um soco no rosto e depois fogem. O caso está sendo investigado pela polícia.
E moradores e frequentadores da Asa Sul estão preocupados com os casos de violência na região. No último sábado, um homem foi morto a tiros dentro de uma festa em um clube na 904 Sul. Neura mora em Planaltina de Goiás e estuda enfermagem na Asa Sul. Com medo dos constantes assaltos na região, ela desistiu de estudar à noite. Passei a estudar pela manhã e pela tarde, deixando de estudar à noite, porque essa área aqui é perigosa. Assaltos têm acontecido várias vezes. Colegas, pessoas conhecidas já foram assaltadas aqui diversas vezes. A preocupação de quem frequenta a Asa Sul tem motivo. A criminalidade aumentou na região. Só para se ter uma ideia, de janeiro a julho do ano passado, foram registrados 824 roubos a pedestres. Este ano, durante o mesmo período, já foram mais de 860 ocorrências. Para o Luiz, um dos problemas é a falta de policiamento. No caso, porque a gente precisa, né, disso. Igual a gente sai aqui, fica muita gente, às vezes o pessoal tem ônibus à tarde que passa na linha, então é sempre necessário ficar, porque por mais que tenha, eles só passam, fica um período, um intervalo pequeno ali de 20, 30 minutos e para um bandido ele pode esperar 20, 30 minutos e vai ter as outras 23 horas e meia do dia para ele poder fazer o serviço, né? Na Praça do Índio, a sensação de insegurança é ainda pior. Do posto policial que existia aqui, só sobrou a caixa d'água e esta estrutura, que um dia já foi palco de apresentações, virou abrigo de moradores de rua e usuários de droga. A quadra e o parquinho da praça estão vazios. Nem crianças, nem esportistas se arriscam a frequentar o local. Essas estudantes se ajudam como podem para não serem assaltadas. Não pego ônibus nessa parada, eu vou para a parada do Sesc, que é um pouco mais vazia e tem menos movimentação. E eu acho mais tranquilo por ali. Porque histórias vocês ouvem sempre de que ocorrem bastante assaltos aqui. Sim, a gente acompanha, tem um grupo no Instagram que avisa a gente que está fazendo uma movimentação por causa desses assaltos que estão acontecendo, não só durante o percurso, mas também lá na faculdade, que é uma faculdade aberta para a comunidade. Na madrugada do último sábado, mais um crime entrou para as estatísticas de violência na Asa Sul. Marcelo Lira, de 25 anos, foi morto a tiros em uma festa dentro deste clube. De acordo com informações da Polícia Militar, Marcelo teria entrado armado no evento quando discutiu com uma pessoa que tomou a arma dele e atirou. O suspeito de matar Marcelo está foragido. Em nota, a Polícia Militar disse que vai reforçar o patrulhamento na região da 904 Sul, mas destacou que não há um número considerável de registros de ocorrências na área. Por isso, a PM pede a qualquer pessoa que tenha sido assaltada que faça o boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. E você se lembra de um porteiro de um prédio na 312 Sul que se aproveitava da confiança dos moradores para entrar nos apartamentos e furtar objetos de valor? Pois é, depois do caso vir a público, outros moradores apresentaram queixas contra o criminoso. E na casa dele, a polícia encontrou joias e lingerie. Veja só. Micael Barbosa da Silva, de 23 anos, foi acusado no último dia 16 de cometer pelo menos 7 furtos nos apartamentos do prédio em que ele era porteiro na 312 Sul. Micael tinha chaves dos apartamentos para facilitar a prática de serviços domésticos. Quando não havia ninguém nos locais, ele cometia os crimes. Depois do caso vir a público, mais 6 moradores registraram queixa contra ele e um novo mandado de busca e apreensão foi cumprido pela polícia na manhã desta segunda-feira. Mais uma vez, os policiais apreenderam joias, roupas e outros objetos que foram roubados. Micael segue solto porque ele já foi demitido do serviço de porteiro e não utilizou de violência ou grave ameaça na prática dos crimes. Feminicídio. A mulher que foi morta pelo companheiro com pelo menos 20 facadas teve o pedido de medida protetiva negado pela Justiça 10 dias antes de ser assassinada. O crime aconteceu no Itapuã na noite de ontem. Eduardo Gonçalves de Souza matou Maria Araújo na frente da filha do casal de 8 anos. Ele está foragido. Este é o 4º caso de crime de ódio contra a mulher só em agosto. Já são 20 feminicídios no DF em 2018.
Logo nas primeiras horas desta segunda-feira, parentes e amigos se reuniram para limpar a cena do crime. Foi dentro da própria casa que a Maria Regina, de 44 anos, foi morta pelo ex-marido, Eduardo Gonçalves, de 34 anos. Apesar de estarem separados, eles ainda moravam juntos, situação que para os vizinhos deixava a mulher apreensiva. Ela falou para mim que ele ameaçou ela semana passada. Ela disse: Laura, me ameaçou na frente dos meus filhos. Digo: Rede, então larga este homem, Rede. Laura, eu não estou aguentando mais, minha amiga, não estou aguentando. A dona Laurita ainda esteve com Eduardo no domingo, no conjunto B da Fazendinha, no Itapuã. A amiga conta também que ele queria dinheiro para deixar a casa. Ele falou que queria 10 mil para sair da casa. 10 mil. 10 mil. Ela disse que ele ia conseguir esse dinheiro para dar para ele. Eu digo: mas você, para fazer isso, você tem que ir lá no juiz e entregar na frente do juiz. Maria Regina, que foi morta com mais de 20 facadas, já havia registrado ocorrência contra o ex-companheiro. O crime foi por volta das 8 horas da noite desse domingo. Os vizinhos disseram que não ouviram briga, discussão. Eles foram avisados da morte da Maria Regina pela filha do casal de 8 anos. Depois do crime, ele fugiu. Muito triste, principalmente no mundo que a gente vive hoje, cheio de problema. E mais contra as mulheres também, né, que vivem sofrendo essa, né? Eu acho terrível isso. Este caso do Itapuã é o quarto em menos de um mês. Os outros crimes de ódio contra mulheres foram no Recanto das Emas, Azaçu e no Riacho Fundo. Até agora, foram registrados 20 feminicídios, um a mais do que todo o ano de 2017. Uma tragédia anunciada, né? Fica a pergunta: por que o pedido de medida protetiva não foi aceito pela Justiça? Essa mulher, de repente, poderia estar viva ainda. Infelizmente, uma tragédia. Agora, vamos falar do trânsito. Como está o trânsito neste momento? Vamos ver pelas câmeras do sistema de monitoramento remoto do DR. Primeiro, a gente vai ali para a Saída Norte, para a Épia Norte, perto do Balão da Granja do Torto. Está bem engarrafado por lá. O trânsito está quase parado, assim, quando convergem todas essas pistas, esses carros. Agora a gente vai ver como é que está a movimentação na ponte JK. Na volta para casa, nessa segunda-feira, a gente vê que ali a subida já perto, em direção aos condomínios do Jardim Botânico, também está bem movimentada a ponte JK, mas os carros estão andando. Agora vamos ali para o viaduto do Catetinho, ver como é que está o trânsito perto do viaduto do Catetinho. Movimento tranquilo, os carros andando na velocidade da pista. Então agora a gente vai ali para EPTG, perto do viaduto do CIA. O viaduto do CIA também está praticamente parado. Então, está exigindo muita paciência dos motoristas que estão por lá para voltar para casa nessa segunda-feira. E Brasília sai na frente. O novo documento digital de veículos, conhecido como CRLV, já está valendo. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Uma novidade tanto para os motoristas aqui do Distrito Federal, já que esse documento eletrônico começa a valer primeiro aqui na capital do país. E eu estou com o diretor de controle de condutores e veículos do Detran-DF, o Elson Prazeres, para falar mais sobre o assunto com a gente. Elson, boa noite para você. Como é que vai funcionar? Boa noite. Bom, vai estar disponível a partir de hoje no Android e a partir de amanhã no sistema iOS do iPhone. Só amanhã vai estar disponível nesse caso. Todo cidadão que já tiver seu licenciamento, que já tiver quitado tudo, devidamente licenciado, ele poderá baixar esse aplicativo e também ter acesso ao CRLV digital. Assim ele vai poder baixar no celular dele e transitar tranquilamente. E agora mais facilidade, né, para o motorista, né? Com certeza, o pessoal não vai precisar mais vir ao Detran na euforia de querer pegar seu documento. Vai poder aguardar em casa tranquilamente e para ele transitar ele pode baixar o CRLV digital até que chegue o físico. Agora, existe uma previsão de quando o documento no papel ele vai acabar e vai ficar só o digital? Ainda não temos. Por enquanto vamos trabalhar tanto com o digital como também com o físico. Posteriormente o Denatran deve dar uma data de encerramento da emissão do documento físico. Agora então só não pode deixar acabar a bateria do celular, né? Isso. Para isso ele pode compartilhar com um parente seu ou sua esposa ou seu filho de forma que ele tenha mais de um acesso. Perfeito. Muito obrigado, Elcio, pelas informações. Uma boa noite para você, Juliana. É com você aí. Obrigada pelas informações. Boa noite para vocês.
Vem aí mais uma edição da corrida Pink for Life Run, a corrida de rua só para mulheres. O evento, promovido pela TV Band Brasília e Rádio Band News FM, vai ser no dia 6 de outubro, no Bosque do Sudoeste. As inscrições para a corrida foram abertas hoje e podem ser feitas no site www.pinkforliferun.com.br, que aparece aí na sua tela. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou o presidente do PTB, Roberto Jefferson, o ex-ministro do Trabalho, Elton Iomura, a deputada Cristiane Brasil e mais 23 pessoas por organização criminosa no Ministério do Trabalho. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite para você também. Olha, o esquema funcionava com a cobrança de vantagens indevidas, com pagamento a servidores, financiamento e votos a partidos políticos em troca de concessão de registro sindical. As investigações da Operação Registro Espúrio foi deflagrada há 1 ano e meio e serão encaminhadas ao relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. Raquel Dodge destacou que as entidades sindicais, elas entravam no esquema para contornar a burocracia e para obter o documento na Secretaria de Relações no Trabalho. Parte das informações foram obtidas com delação premiada do ex-coordenador de registro sindical, Renato Araújo Filho, além das buscas e apreensões, quebras de sigilo e também dados da Controladoria Geral da União. Juliana. Obrigada, Cláudio. Semana começa quente, né? Obrigada. Boa noite para você. Segunda-feira de muito transtorno para quem pega ônibus. No início da manhã, os rodoviários da São José, que rodam em Braslândia, Ceilândia, Cia, Vicente Pires, Estrutural e Recanto das Emas, pararam de circular. Resultado, 200 mil passageiros tiveram que se virar para arrumar transporte. Foram pelo menos 2 horas de paralisação. O vídeo enviado por uma telespectadora mostra como foram as primeiras horas desta manhã em Vicente Pires. Nas paradas, as filas estavam quilométricas. Dentro dos ônibus, superlotação. O transtorno foi por conta da paralisação dos funcionários da empresa São José. Quase 1.000 rodoviários cruzaram os braços por cerca de 2 horas e meia. Os trabalhadores reclamam da falta de estrutura. O assento para deficientes físicos está quebrado. O elevador para cadeiras de rodas não funciona. Os bancos dos passageiros são sustentados por pedras. Os dos motoristas ficam assim, balançando do início ao fim da viagem. Sem falar na higienização dos ônibus, que deveria ser feita diariamente. Outro problema grave é a falta de vedação do motor. Nesta parte, deveriam ter borrachas para impedir que a quentura fique em cima do motorista. A Secretaria de Mobilidade informou que a paralisação da Bacia 5 durou cerca de 1 hora e foi logo normalizada. Cerca de 500 ônibus ficaram parados. A empresa São José disse que lava os ônibus diariamente e faz a manutenção a cada 5.000 quilômetros rodados. E o assunto ainda é transporte público. A partir da semana que vem, moradores de Sobradinho e Planaltina vão ter mais 15 ônibus para interligar as cidades à área central. Os novos carros que vão compor a Bacia 1 da Piracicabana foram entregues pela Secretaria de Mobilidade nesta segunda-feira. Esses ônibus fazem parte da renovação da frota. Neste ano, pelo menos 50 já foram substituídos. Você vem numa renovação de frota para você oferecer cada vez ônibus mais novos para a população, para mais seguros, com maior qualidade, com mais equipamentos. Mas esses ônibus só vão entrar em circulação a partir da semana que vem, pois estão em fase final de instalação do sistema de biometria facial. Eles contam ainda com GPS. Ao todo, o investimento foi de aproximadamente R$6 milhões. A frota do DF, formada por 2.800 carros, já está equipada com sistema de biometria. Veja a seguir, mais da metade da população brasileira está acima do peso. Resultado, o número de cirurgias bariátricas pelo SUS aumentou 200%. E vamos ver agora como está o trânsito no Catetinho. A gente volta já já.